Senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula. Então prepare aí o seu caderno para fazer algumas anotações daqueles termos que são novidades para você. Alguns conceitos novos também serão tratados aqui nessa aula. Vamos começar aqui a disciplina Fundamentos da Informática. Eu sou o Wander Wilson, essa é a nossa aula 6.1. Eu vou falar sobre memória RAM. Eu dividi essa aula em 2 vídeos para facilitar o teu entendimento nesse assunto. Eu já falei sobre memória RAM nos vídeos anteriores, quando eu estava falando sobre processador, e lá naquele momento em que eu falei sobre a placa-mãe. Nas primeiras aulas é que eu te mostrei alguns componentes que fazem parte do computador. E agora eu vou te dar mais detalhes sobre o funcionamento da memória RAM. Te falei ainda nos vídeos que a gente estava tratando sobre o processador, que a memória ela se comunica o tempo todo com o processador. Tá? Mas afinal de contas, que tipo de dados trafegam entre memória RAM e processador? Toda vez que a gente usa um determinado programa, é feito uma cópia desse programa lá para a memória RAM. Porque originalmente, onde esses programas ficam armazenados no computador, esse local ele tem uma velocidade menor do que a memória RAM. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tá? Você quer utilizar um editor de texto, o Word, por exemplo. Tá? Então, para utilizar o Word, a gente vai lá, pega o mouse, clica em cima do Word e aí o Word abre, ou seja, ele está disponível para a gente utilizar. Nesse momento que a gente clica no Word, é feito uma cópia para a memória RAM. E ele já fica ali na fila de acesso no processador. Tá? Então a gente começa a trabalhar com o Word e nesse momento que a gente está trabalhando com o Word, estão havendo trocas de comunicação entre o processador e memória RAM. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz no Word, o processador ele vai buscar a informação ou vai gravar dados lá na memória RAM. Porque, mais uma vez, o local onde esse programa fica guardado tem uma velocidade bem inferior do que a memória RAM. Toda vez que a gente instala um programa no computador, esse programa ele fica guardado em uma outra memória. E esse programa só vai para a memória RAM no momento que a gente está utilizando esse programa. Então, veja só, quer dizer, a memória RAM o tempo todo ela está dialogando com o processador, ou seja, eles estão trocando dados ali. Então, lembre-se que eu falei que o processador é o componente que mais trabalha no computador. E a memória RAM funciona o tempo todo, tá? Mas o trabalho pesado é realizado pelo processador. Por isso que ele é o componente mais caro, é o que esquenta mais no computador. Mas ele precisa o tempo todo da ajuda da memória RAM. Tá? Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? A memória RAM é mais um componente essencial para o funcionamento do computador. Existem algumas coisas que não são necessárias ao funcionamento do computador, mas quando a gente utiliza essas coisas, facilita para a gente, nós seres humanos. Vou te dar um exemplo, o mouse. Um computador funciona se não tiver nenhum mouse conectado no computador. Não tem problema nenhum. Claro que o mouse facilita muito a nossa vida, mas se não tiver mouse, o computador funciona de qualquer maneira. Teclado também, o teclado não é essencial para o funcionamento do computador. Talvez você pergunte, professor, mas aí se não tiver teclado e mouse, como é que eu vou trabalhar com o computador? Bem, existem formas da gente programar o computador para ele executar algumas tarefas, como se ele fosse um robô. Então basta que a gente ligue esse computador e aí ele começa a executar essas tarefas. É claro que no primeiro momento a gente precisa conectar um teclado para poder programar essas atividades que o computador vai fazer. Mas depois que está tudo programado, bonitinho, pronto, basta ligar o computador que ele vai funcionar automaticamente. Você vai ter a possibilidade de praticar isso daí lá na disciplina de redes 2. Algumas coisas talvez na disciplina de manutenção, mas é mais comum mesmo na disciplina de redes 2. Tá? Você vai ter melhor essa noção aí. Enfim, eu quero que você entenda que a memória ela é vital para o funcionamento de um computador. Se não tiver memória RAM, o computador não vai funcionar. Beleza? Muito bem. Então, essa memória, como ela precisa funcionar o tempo todo, nós dizemos que ela é a memória principal do computador.
Então, toda vez que você ouvir essa palavra memória principal, saiba que estamos falando da memória RAM. Existem outras memórias também dentro do computador que a gente pode dizer que ela é principal, mas geralmente a gente está se referindo à memória RAM nesse sentido. Tá? Percebe que quando eu estava explicando que quando a gente vai abrir um programa, aí é feita uma cópia desse programa lá para a memória RAM, né? Nesse momento aqui da animação na tela, os quadradinhos foram preenchidos de uma forma aleatória lá na memória RAM. Ou seja, eles foram preenchidos de uma forma randômica. É porque é exatamente assim que a memória RAM funciona. Toda vez que são gravados dados ou que são buscados dados na memória RAM, o acesso é feito de forma randômica. Então a gente diz que a memória RAM é de acesso randômico. E a partir daí que surgiu o nome memória RAM. Então RAM é uma sigla que significa Random Access Memory, ou memória de acesso randômico. Uma outra característica também da memória RAM é que os dados só ficam lá pelo tempo em que o computador estiver conectado na energia elétrica, ou seja, os dados, para ficarem na memória RAM, precisam de uma tensão elétrica. Quando a gente desliga o computador, todos os dados que estão na memória RAM são perdidos. Ou seja, naquele momento que você está digitando um texto lá no teu editor de texto, no Word, por exemplo, né? A gente está digitando um texto no Word. Tá? Se por um acaso deu uma queda de energia ou alguém bater na tomada e o computador desligar, todo aquele texto que a gente digitou ele vai ser perdido, porque nesse momento o texto está ainda ocupando a memória RAM. Para que esse texto fique de forma permanente no computador, é preciso clicar numa opção chamada salvar. Todo programa tem uma opção dessa. Talvez não com esse nome, mas todo software que a gente está utilizando, ele tem uma opção de que esses dados fiquem armazenados de forma permanente no computador. Claro, existem softwares que não têm necessidade, né? Tem alguns softwares que só analisam algumas coisas ou só jogam uma informação para a gente na tela. Tá? Tem softwares de vários tipos, como eu já falei para vocês. Tá? Mas aqueles softwares que permitem que os dados fiquem armazenados de forma permanente no computador, eles têm um botão ou uma palavrinha lá para você clicar e guardar esses dados em uma outra memória, que não é mais a memória RAM, é uma outra memória que vai ficar guardado esses dados. Tá bom? Então, essa característica é chamada volátil. Né? Significa exatamente que os dados só ficam ali na memória RAM pelo tempo em que tiver tensão elétrica na memória RAM. E a capacidade de armazenamento da memória RAM? Toda memória RAM tem uma capacidade de armazenamento. Essa capacidade ela é medida em bytes. Então, existem várias memórias RAM que você pode comprar com capacidades diferentes. Um exemplo, tem memória RAM de 4 GB, tem memória RAM de 8 GB, e assim vai, né? Você vai poder consultar aí na internet, em lojas de venda, aí, vários tamanhos diferentes de memória RAM. A gente chama tamanho, mas a gente está se referindo aí à capacidade. Beleza? Muito bem. Isso então que eu mostrei para vocês, né, nas imagens, chamamos de módulo de memória. O módulo é esse conjunto todo aí que nós chamamos de memória RAM. O termo correto é chamar módulo de memória RAM. Um outro termo bastante utilizado também no dia a dia é pente de memória RAM. Você pode colocar no seu computador mais de um módulo de memória RAM. Cada computador tem uma determinada capacidade de receber mais de um módulo de memória RAM. Existiram no passado outros módulos de memória RAM. Atualmente no mercado, o módulo utilizado é o chamado DIMM. DIMM é uma sigla também, que significa Double Inline Memory Module. Esse é o módulo atualmente utilizado nos computadores pessoais. No caso dos notebooks, o módulo é DIMM também, tá? Mas ele é chamado SO-DIMM, porque lá no notebook os componentes eles são menores do que no desktop.
O notebook ele é um computador portátil, então os componentes para ele precisam ser menores e precisam consumir menos tensão elétrica. Então, quando você vê esse módulo SODIMM, saiba que é para notebooks. Então, olha só, o módulo é esse conjunto de componentes, essa placa verde aí. Você vê também esses componentes pretos, são chamados chip. Tecnicamente, são nesses chips que os dados ficam armazenados. Ou seja, na prática, a memória RAM são esses chips que você está vendo que estão conectados no módulo. Lá nos primórdios da microinformática, a memória RAM ela era vendida somente em chips. Então, o técnico, o analista, ele comprava esses chips e conectava diretamente na placa-mãe. Com o avanço das tecnologias, foram criados os módulos para facilitar a instalação na placa-mãe. Dentro dos chips, existe uma dupla de componentes, é o transistor e o capacitor. Cada dupla dessa, né, um transistor e um capacitor, é capaz de armazenar um bit de memória. E na memória existem milhões dessa dupla aí de transistor e capacitor, assim como no processador. Tá? Então, o tamanho deles são muito pequenos. Existem transistor e capacitores grandes que a gente pode pegar e manipular e soldar em algumas placas, alguns componentes eletrônicos. Mas aqueles feitos para memória RAM e processador, por exemplo, eles são de tamanhos microscópicos. O outro componente aí que faz parte do módulo são esses contatos aí embaixo. Esses contatos são chamados pinos. Então, quando a gente vai instalar um módulo na placa-mãe, o que vai fazer contato com a placa-mãe são os pinos. Percebe que temos dois grupos de pinos. Entre eles tem um espaço, e esse espaço aí é chamado chanfro. Fique atento à posição do chanfro. Ele não fica na metade da memória RAM, como dá essa impressão quando a gente pega uma memória RAM. Ele fica um pouquinho mais para um dos lados. E lá na placa-mãe existe um componente plástico que vai alinhar exatamente com o chanfro. Então é preciso ter muita atenção na hora de conectar um módulo de memória RAM lá no socket da placa-mãe. Porque se forçar, é capaz de quebrar o conector, porque ele é de plástico lá na placa-mãe. Então é preciso ter muita atenção. O conector que recebe o módulo de memória RAM chama-se socket DIN, justamente porque o módulo chama-se DIN. Então lá na placa-mãe, você vai observar que vai aparecer essa palavrinha DIN, e os sockets são numerados. Então vai ter o DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN 4, ou às vezes aparece DIN 0, DIN 1, DIN 2, DIN 3. Em outras placas são utilizadas letras, DIN A, DIN B e assim por diante. Cada placa-mãe tem uma quantidade de sockets DIN. Isso varia de acordo com o modelo da placa-mãe. Temos aqui uma imagem de módulos de memória RAM. Percebe aí os chips, os pinos, perceba a posição do chanfro. Vamos ver aqui, nessa imagem da placa-mãe, olha só aqui a inscrição na placa-mãe. Está um pouco distante, é melhor visualizar no computador. Tá? No celular acho que vai dificultar muito a leitura. No computador já está ruim também, né? Mas olha só, nessa placa-mãe tem somente 2 sockets DIN. Tá? E bem aqui está a inscrição, DIN 1, na verdade está aqui, DIN A e DIN B. Tá? Tá um pouco difícil a leitura, é pequena mesmo, tá? Mas aqui está escrito DIN A e DIN B. Então nós ficamos por aqui, reveja suas anotações, se for necessário assista novamente o vídeo e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!